Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Tarô. Meu nome é Thay e o tema da nossa leitura é: o que você pode esperar da pessoa amada essa semana? Pega o seu cafezinho e vem saber o que o Tarô quer te revelar. Vamos começar então a nossa leitura e saber qual que é a energia da pessoa amada nessa semana com relação a você, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes dela e o que você pode esperar dela durante essa semana. A primeira opção, a pedra amazonita, e a segunda opção, a pedra ametista. Se concentra, pensa no seu ser de luz e vamos saber qual que é a energia dessa pessoa em relação a você para essa semana. Enquanto eu embaralho, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. É fácil, é só você clicar no botãozinho aí embaixo, curtir os nossos vídeos, deixar os seus comentários para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Mentaliza a pessoa amada e vamos saber qual que é a energia dela em relação a você durante essa semana. O que você pode esperar do teu tchutchuco ou da tua tchutchuca. A energia, como ele está vendo, ele ou ela está vendo a relação de vocês no momento. Os pensamentos, os sentimentos, as atitudes nessa semana e a conclusão da semana. Vou pegar um conselho para você também e ver a energia da pessoa amada de uma forma geral para essa semana. Energia da pessoa numa forma geral e o conselho para você. Bom, a energia da pessoa em relação a você nessa semana saiu a carta do mundo. Então fala de uma pessoa querendo um novo ciclo na vida dela, um novo ciclo no relacionamento de vocês de forma geral. Então se vocês estão separados, existe uma tendência da pessoa querer um retorno com relação a você, porque eu tô vendo cartas aqui bastante positivas e bastante ligadas a um comprometimento, a querer talvez dar um passo a mais. Então, se vocês estiverem afastados, eu acredito que possa vir uma comunicação aí entre vocês. Existe aqui a carta do mundo, de uma nova fase, uma nova etapa na relação de vocês no momento. E a energia dela, de uma forma geral, saiu aqui a carta da aventura. Então, é uma carta que fala da pessoa, ela começar um projeto, ela seguir em frente para algo novo, com essa inocência aqui da criança, sem saber o que espera, mas ir em direção a algo melhor. Então, eu acredito que ela está numa tendência realmente de ir em direção a você, de querer mudanças na relação de vocês, de aprender com as coisas que aconteceram anteriormente, as coisas boas e as coisas ruins, para começar uma nova etapa na relação de vocês. Pode estar, como ela vê a situação de vocês no momento, saiu a carta aqui do Papa. Então, eu acredito que ela veja uma relação que pode ir para frente, uma relação onde tem um comprometimento, onde existe aqui uma questão de uma certa moralidade. Então, eu acredito que se ela está com vocês, se vocês estão num relacionamento, ela vê esse relacionamento como um relacionamento sério, um relacionamento que pode dar frutos lá na frente, que pode possivelmente vir a ter um casamento lá na frente. Ou pode ser também que ela está vendo nessa semana uma oportunidade de dar um passo a mais nessa relação. Ou se vocês estão só ficando, se vocês estão se conhecendo agora, talvez ela peça para você te peça em namoro, peça, sabe, que essa relação ela dê um passo a mais, que ela mude de ciclo, ela mude de fase durante essa semana. Existe aqui, com a carta do Papa,
uma carta que fala também sobre comunicação. Então, eu acredito que vocês estão se dando bem, que podem existir algumas diferenças entre vocês, de idade, de diferenças culturais, mas é uma relação aqui que eu vejo que essa pessoa ela acredita que pode dar certo, que é um momento de dar um passo a mais nessa relação. O que ela pensa? Justamente isso. Aqui saiu uma carta de mudanças. Então tem muita coisa de mudança aqui, de um novo ciclo começando. Não acredito que esteja falando de uma separação, não. Eu acredito que esteja falando, embora tenha uma carta da justiça terminando a semana, eu acredito que é mais um comprometimento mesmo. Pode até ser um pedido de casamento, alguma coisa desse tipo, porque ela quer mudanças. Aqui você tem as flechas do Cupido. Então ela pensa em mudar, ela quer essa mudança, ela quer uma mudança rápida nessa relação aqui. Com relação aos sentimentos dela, saiu a força. Então tem paixão, tem desejo, talvez ela não revele ou não tenha revelado toda a paixão ou toda essa vontade que ela tem em relação a você, mas acredito que nessa semana existe uma tendência dela fazer isso. Ela está com toda a energia para isso, está toda voltada nesse sentido, mas tem paixão, tem desejo, é uma relação que eu acredito que ela se sinta bem perto de você. Talvez vocês tenham realmente essa diferença, um seja muito calmo e o outro tem uma postura mais forte, mais firme, mas eu acredito que ela sente que aconteça um equilíbrio entre vocês, quando vocês estão juntos. Talvez um seja muito ativo, o outro seja muito calmo, mas o sentimento dela é tipo como se você trouxesse paz para ela, ou se ela é muito pacífica, como se você trouxesse ação na vida dela. Existe essa coisa aqui da força mesmo, do controle da força nessa relação. As atitudes dela saíram um 6 de ouros, então eu acredito que é ela se doando mais para essa relação. Eu realmente acho que é um momento onde ela vai oferecer algo mais nessa relação, se doar um pouco mais durante essa semana. Existe uma tendência. Pode ser simplesmente o fato de querer estar mais perto de você essa semana, de querer se comunicar mais, de dar mais valor para a relação, sabe? Não, se ela não te pedir em casamento, né, durante essa semana, pode ser simplesmente o fato de querer estar mais junto de você, de compartilhar mais coisas ao seu lado durante essa semana aqui, de querer algumas mudanças nessa relação, que eu vejo uma coisa de querer estar próximo, de querer viver situações ao seu lado. E como conclusão saiu a carta da justiça. Eu vejo aqui essa tem muita mudança aqui acontecendo nessa semana, ou muito desejo, muita energia de mudança dessa pessoa em relação a você. E aí a semana finaliza com um certo equilíbrio. Então pode ser sim que ela ofereça todas essas mudanças para você nesse momento, que ela esteja mais próxima, mais perto de você, curtindo mais essa relação, conversando mais e equilibrando um pouco a situação. Talvez você até então tenha se doado demais para essa relação e ela não tenha feito tanta coisa, então eu acredito que apareça um certo equilíbrio nessa relação durante essa semana. O conselho para você é para você curtir e aproveitar esse momento, assim. Então, saiu a carta da celebração e a carta da inocência aqui. Então, curte esse momento. Talvez você fique até. É tanta coisa, tipo, parece que a pessoa vai vir assim, oferecendo tanto, sabe? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. E aqui tá falando para você para curtir. Aproveita esse momento, aproveita essa fase boa dessa semana, da pessoa querendo estar mais perto de você. Curte, assim, essa carta é a carta do sol no tarô, então aproveita esse momento gostoso que vai estar aparecendo para sua vida de forma inocente, sabe? Tipo, não sem ficar pensando, fazendo planos. Ah, então agora que ele tá desse jeito, ou ele ou ela tá desse jeito, então amanhã ele já tem que assinar a certidão de casamento. Não, curta o momento, aproveita essa oportunidade, esses momentos bons juntos entre vocês, sem cobranças ou sem planos para o futuro. Esse aqui é o conselho para você. Então essa foi a leitura aqui da opção número 1, a pedra amazonita, e vamos agora para a opção número 2, a pedra ametista. Vamos começar então? A pedra ametista. Se concentra, pensa no seu ser de luz, no seu tchutchucão, na sua tchutchucona. Se inscreva no nosso canal. Só apertar o botãozinho embaixo.
curta os vídeos, deixe seu comentário para ajudar esse canal a crescer. A grande maioria das pessoas assistem os vídeos e não curte nada, não se inscreve, não comenta. Vamos compartilhar um pouquinho. O que você pode esperar da pessoa amada com relação a você essa semana? Se concentra, mentaliza a pessoa amada e vamos dar uma olhadinha. Vamos ver qual que é a energia da pessoa em relação a você essa semana. Carta do enforcado. Como que ele está enxergando, ele ou ela está enxergando a situação de vocês no momento. 3 de copas. Quais são os pensamentos? 8 de espadas. Os sentimentos. A roda. Que atitudes que você pode esperar? 5 de paus. E qual que é o resultado nessa semana? Vamos olhar também a energia dessa pessoa numa forma geral para a semana dela. Tem uma pessoa meio travada, pode até existir uma terceira pessoa, a gente pode estar falando de triângulo, adapte a sua realidade. Se você sabe que existe uma pessoa, ou se você tem também uma pessoa. Se você não sabe, se não é um caso de triângulo, então ignora essa parte da leitura. Qual que é a energia da pessoa no geral para essa semana? Pessoa toda travada. E o conselho para você? Momento a momento. E o silêncio. Então, a energia dessa pessoa que saiu a carta do enforcado. Então, a pessoa que a tendência dela nessa semana em relação a você, ela está muito parada. Você não pode ver pouca movimentação ou talvez nenhuma. Ela está numa sensação meio de estagnada, se sentindo sacrificada. Tem algumas coisas do passado que estão prendendo. Eu acredito que possa existir outra pessoa ou outra situação que atrapalhe na relação de vocês no momento. Então ela está numa energia aqui, saiu a carta da esquizofrenia, que é nada mais do que o 2 de espadas, a pessoa que não sabe que atitude tomar, o que caminho seguir, que não quer enxergar a situação. Então assim, ela se sente presa numa situação, é como se ela não pudesse se mover na sua direção ou tomar uma atitude no momento, te oferecer mais nessa relação no momento, mas na realidade é ela que não quer enxergar, ela está com dificuldade de enxergar um caminho, de enxergar ou não quer enxergar. Às vezes as respostas estão na frente dela e ela se nega a ver o que ela tem que fazer, que caminho seguir. Então ela está numa energia muito parada, muito travada, sem saber o que fazer, sem muita atitude ou nenhuma atitude no momento. A situação de vocês aqui apareceu um 3 de copas. Então aqui o 3 de copas é uma carta de celebração. O que eu diria para vocês aqui? Como tem cartas aqui muito negativas nesse jogo, ou cartas muito paradas, então eu acredito que ela enxerga que na relação de vocês, no momento, talvez não tenha tantos momentos agradáveis, momentos bons entre vocês, né, atualmente. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido que tenha deixado a relação um pouco mais fria, se vocês estão juntos ou se vocês estão afastados. Então é como se ela sentisse que nessa relação está faltando um pouco mais de celebração, de curtir os momentos juntos, sabe? De estar perto, de viver momentos agradáveis. Talvez vocês estejam brigando muito por algum motivo e isso faz com que essa pessoa perceba, não, está faltando alguma coisa nessa relação. Falta um pouquinho de momentos bons um com o outro. Pode ser também que exista uma outra situação, uma terceira situação que interfira na relação de vocês. Pode ser uma relação amorosa, pode ser um outro problema que essa pessoa esteja enfrentando, que mexa com as emoções dela e que ela veja como um empecilho para se doar ou se movimentar mais nessa semana com relação a você. Pode ser que aconteça alguma coisa. Ah, não tem ninguém na minha vida, não tem nada acontecendo. Pode ser que algo aconteça nessa semana dela com relação ao trabalho, sei lá, família, vida pessoal,
que afete o emocional dela um pouco e que tire o foco de vocês dois, que sabe, que entre essa terceira situação aqui entre vocês durante a semana e que atrapalhe um pouquinho os momentos bons entre vocês. Mas eu acredito que essa pessoa ela sinta que tá faltando um pouco disso, sabe? Desse três de copas na vida de vocês no momento, ou nessa semana ela sinta desse jeito, sabe? Não posso me doar, não posso curtir, não posso estar perto da pessoa o tempo todo por alguma situação externa a vocês que esteja interferindo. Os pensamentos dela saem exatamente isso, sai um oito de espadas. Então é uma pessoa se sentindo completamente amarrada, presa por algum motivo. Então nessa semana tem uma tendência realmente a essa pessoa não conseguir se doar, se entregar, estar próxima de você nessa semana no momento, porque ela se sente incapaz, ela está se sentindo presa. E talvez ela não te fale isso, ela não demonstre, porque você vê aqui que a pessoa ela está se olhando no espelho, então aparentemente ela está normal, mas no espelho aqui ela se vê toda amarrada, ela se vê de mãos atadas aqui. Então pode ser que aparentemente ela passe para você que está tudo bem, mas internamente ela está se sentindo sem saber como agir, ela está se sentindo sem opções, sem saber que caminho seguir. Acredito que exista uma terceira situação nessa semana que interfira na relação de vocês, que deixa essa pessoa meio em dúvida, meio parada. Os sentimentos dela em relação a você saiu a carta da roda da fortuna, que é uma carta que fala de instabilidade, então é uma carta que fala de altos e baixos, então tem momento que ela tá bem, que ela pode estar se sentir, não, essa relação tá legal, eu gosto dessa pessoa, e tem momento que ela começa a se questionar. Então ela tem uma certa estabilidade nos sentimentos dela, e eu acredito também, por ter copas aqui, que é exatamente isso, tem alguma coisa que está afetando os sentimentos dela nessa semana aqui, alguma coisa que possa acontecer ou que já aconteceu. As atitudes dela saíram um cinco de paus. Então, com essa energia toda travada aqui, essa instabilidade nos sentimentos dela, o que você pode esperar dessa atitude, dessa pessoa, são atitudes realmente conflituosas. Então, pode ser até que vocês acabem brigando nessa semana, ou pode ser que ela entre em conflito com outras situações que ela está vivendo no momento, e ela pode até acabar descontando em você. Descontando no sentido de se afastar, ou de não estar tão presente como você espera no momento. Mas a energia aqui com relação às atitudes dela tem essa coisa de conflito aqui. Então, ela tem, na realidade, ela tá numa energia muito conflituosa nessa semana. E o resultado aqui saiu a carta do Papa. Então, assim, dê tempo ao tempo, sabe? Tenha um pouco de paciência com essa pessoa. Pode ser que até o final da semana as coisas melhorem, ela comece a conversar mais com você, comece a entender as coisas que ela está passando no momento com mais clareza aqui, comece a perceber o porquê que ela está se sacrificando tanto durante essa semana. Então, existe aqui uma coisa de melhorar um pouquinho, sabe? Dela conseguir entender um pouco mais todo esse conflito dela interno no final, ou pode ser externo de algo que aconteça na vida dela ou entre vocês, mas a tendência é que no final, até o final da semana, ela comece a enxergar as coisas com mais clareza, a ter mais respostas sobre toda essa situação aqui. E o conselho para você saiu a carta momento a momento e a carta do silêncio. Então, assim, é como se estivesse falando para você e de forma tranquila durante essa semana, sabe? Viva o momento, não faça muita cobranças, porque não é uma pessoa que está no momento de te oferecer alguma coisa, de te oferecer respostas ou de mudar a situação entre vocês. Então, vai levando no banho-maria a relação de vocês durante essa semana. Se vocês estão separados também, vai vivendo a sua vida, segue a sua vida e espera essa pessoa se resolver para poder te oferecer algo melhor. Então aqui saiu também a carta do silêncio, que é a carta da estrela que fala de cura. Então pede para você se conectar com você mesmo, curtir a sua vida, sabe? Tipo, vivendo o seu dia a dia. Deixa essa pessoa se resolver. Se ela estiver do teu lado, tudo bem. Se não tiver, amém. Vai curtir, vai vivendo a sua vida, buscando respostas dentro de você, cuidando de você, se curando para que quando essa pessoa ela conseguir te procurar para uma conversa, você também esteja preparada para poder dar respostas para essa pessoa, poder dar um conselho, uma ajuda. Mas aqui o conselho para você é para você curtir a sua vida, deixa ela lá se resolvendo e vai vivendo a sua vida da melhor forma possível.
Essa foi a leitura número 2. Um beijo para vocês e até a próxima leitura.